Agora, do quanto que a cirurgia plástica pode te ajudar, você que está querendo acabar com aquele excesso de pele ou de gordura abdominal. Hoje, doutor André Colaneri quer estar com a gente, seja bem-vindo, ele que é especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. E mais do que isso, eu acho que especialista, principalmente, em ver com a necessidade do paciente, porque não adianta só ser cirurgião, tem que ter essa habilidade para saber qual é o desejo do paciente, se você pode chegar a isso com qual procedimento, né, doutor? Isso é fundamental, a consulta serve para isso, inclusive, né, para o paciente expor as dúvidas que tem, os temores, o que imagina, e o cirurgião avaliar, ver se é possível primeiro chegar naquele resultado que o paciente imagina. Aí avaliar também a segurança do procedimento, explicar, tirar todas as dúvidas, porque é fundamental que primeiro tenha indicação, ou seja, aquele paciente seja beneficiado com a cirurgia. Segundo, que tenha um sincronismo do que o paciente imagina da cirurgia e do resultado. O que se pode realizar, Exatamente. Né? Por exemplo, tem muita gente que acha que a lipoaspiração pode trazer algum prejuízo, a abdominoplastia pode ser a melhor cirurgia. Quando se usa cada cirurgia dessas? Essa é uma pergunta super frequente. Não é? As pessoas acham que pode escolher, né? Isso. No abdômen a gente escolhe. Não é, né? São cirurgias totalmente diferentes uma da outra. A lipoaspiração, ela serve para retirar a gordura, nada mais. Então, entra uma cânula numa cicatriz bem pequena, geralmente 3 milímetros, e ela aspira a gordura somente, não mexe na pele e não mexe na musculatura. Então, depois de tirar o recheio, que é a gordura, a pele precisa retrair para não sobrar. E a musculatura continua igualzinho que estava. Então, só pode fazer uma lipoaspiração quem tem gordura abdominal, mas não tem a sobra de pele, ou uma flacidez considerável da musculatura abdominal. Exato, é isso, esse é o paciente ideal. Para lipoaspiração. Aquele paciente que não tem excesso de pele, que tem uma musculatura boa e que tem um excesso de gordura localizado. Né? Porque também você tem a parte de segurança. Só se pode tirar 7% de gordura, né, do peso corporal. Então tem limite, né? Não é assim, também, bastante. Porque gordura é leve, né? É bem difícil de chegar nisso, mas é uma segurança que a gente tem. Então, esse é o paciente ideal. Por isso que falar qual é a idade para fazer, não tem idade para fazer lipo, mas esse paciente é um paciente mais jovem, né, que ainda não teve gravidez, não tem um excesso de pele da gestação, né? O músculo ainda é bom. Então, os melhores resultados de uma lipo simples, só a lipo, são pacientes mais jovens. E não muda nada na gravidez, porque quando engravidar, a criança, né, vai crescer dentro do útero, vai distender a barriga, não vai mexer nada na gordura. Mas eu vou engordar na gravidez? Depende do que come. Não é lipo. Também não é a cirurgia plástica do milagre, Exatamente. Né? A gente não vai fazer uma cirurgia plástica e depois vai querer comer tudo que quiser e não vai engordar. Mas não muda nada, né? A cirurgia em si, no que você vai engordar. Vai afetar, se comer, né? engorda, se não comer, emagrece, você continua sendo você. Né? Não é por isso que vai mudar. Mas a partir de qual idade pode se fazer lipoaspiração? Então, existe uma idade mínima, não? Assim, é difícil você operar pessoas antes da adultice jovem, né? 18 anos, mais ou menos. Quem tem um metabolismo muito bom, né? O jovem, ele deve tentar primeiro todas as formas não cirúrgicas, né? Fazer uma dieta, uma reeducação alimentar. Na verdade, dieta tem horário para acabar, né? Então, reeducação alimentar é para a vida toda. Reeducação alimentar é para a vida toda. Mudar hábitos e fazer exercício. Porque o metabolismo tá bom, você queima aquela gordura. Né? Agora, se não conseguiu, já tentou todas as formas, a lipo pode ajudar. Né? Agora, doutor André, a gente está falando de lipoaspiração e muitas vezes as pessoas até veem nos noticiários, ficam com medo. Lipoaspiração é um procedimento complicado porque simplesmente a gente pode perfurar, ter os nossos órgãos perfurados. Isso vai da habilidade do cirurgião e mais do que isso, tem que ser um cirurgião plástico, não é qualquer médico que pode fazer um procedimento como esse, né? Então, é fundamental que seja feita por especialista, né? Então, procure sempre um especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que demorou 11 anos para se formar, né? E tem o título de especialista. A lipoaspiração é uma cirurgia plástica, então você vai estar em melhores mãos, digamos assim, mais seguro, porque tem a formação adequada. Operar em ambiente hospitalar. E não em consultório, né? Exatamente, porque assim, complicações todo mundo pode ter. Mas é uma Agora cirurgia, você né? precisa, exatamente, ter condições de tratar, saber tratar, o especialista sabe ter condições. Então o hospital vai te dar uma condição para tratar. Mas lógico, a lipoaspiração, ela é bastante segura. Né? É a cirurgia mais realizada de todas as cirurgias plásticas, o índice de complicação é muito pequeno. Mas quando dá algum problema, sai em todas as mídias. É que nem queda de avião. Cai um avião, todo mundo tem medo de andar de avião. Mas ninguém tem medo de
de andar de carro. E carro tem mata muito mais gente do que o avião. Então, fazendo tudo certinho, o risco é muito menor, né? Tem que avaliar o paciente, ver se ele tem indicação, se está no peso adequado, se tem alguma patologia, se tem algum problema de saúde mais grave. Pacientes com uma flacidez abdominal muito intensa, que aquela musculatura é muito mole, é um risco maior, né? O paciente que tem muita gordura, está fora do peso e ainda tem essa flacidez, tem que tomar cuidado, porque você tem mais dificuldade de achar o plano. A Sandra pergunta o seguinte: o pós-operatório de uma lipoaspiração é muito doloroso? Olha, hoje em dia melhorou muito as técnicas cirúrgicas, né? Então você tem várias técnicas, tem a lipoaspiração. Antigamente, ela usava cânulas muito mais grossas, não associava anestésico local praticamente. Foi assim, parecia que você tinha sido atropelada por um trem-bala na ida e na volta. Hoje se associa anestésico local, é muito mais difícil você ter um pós-operatório mais doloroso. As cânulas são fininhas, as cânulas são cada vez mais finas. Então a gente trouxe alguns tipos de cânula. Essa é a tradicional, né? Essa é a vibrolipoaspiração. O que ele é uma maquininha, ó. Ele vai vibrando. Ela vai quebrando assim? Então ela penetra na gordura com menos trauma, menos força, você não faz força. Você tem um controle muito maior dos movimentos. A própria cânula que vibrando ela vai vibra, abrindo espaço. ela vai abrindo espaço sem fazer força. Então você tem até um risco menor, porque você não faz força. E uma cânula fina, a penetração é mais fácil, o buraco que faz é menor, o sangramento é menor, a recuperação é melhor. Então hoje se ganhou muito em segurança e a dor cada vez menor, porque o trauma é menor. Agora, né, gente, também a gente tem que pensar o seguinte: muitas vezes, nós mulheres, né, a gente chega no consultório de um cirurgião plástico, bom, já que eu vou fazer a lipo, coloca o peito, tira isso, tira aquilo. Você faz uma cirurgia muito longa, e aí o pós-operatório é mais complicado também, porque não foi uma área só. Você teve várias cirurgias feitas simultaneamente, né? Com certeza, você está somando os riscos de várias cirurgias, né? Então você tem o tempo cirúrgico, é um dos riscos, mas não é o único risco. Então o sangramento que se pensa, a incisão que se tem, o pós-operatório, não adianta falar quero operatório e ficar pendurado no cabide no pós-operatório, não dá, tem que andar, tem que fazer, né, as suas atividades cotidianas, né, dentro da restrição limite. Então se pensa tudo isso, então quero fazer tudo, às vezes não dá, às vezes precisa dividir em duas cirurgias diferentes para ter até uma segurança melhor e um resultado, porque se não faz o pós-operatório adequado, você vai comprometer totalmente a cirurgia. A Isabel pergunta o seguinte: quanto tempo depois da gravidez é possível fazer a operação, a lipoaspiração? Então, geralmente a lipo, abdominoplastia ou mamoplastia, no mínimo 6 meses do parto. Até para o corpo conseguir começar a voltar, a musculatura, né? Tem um tônus melhor, a paciente está mais recuperada do sangramento que teve intraoperatório, o risco de trombose também é um pouco menor. Lembrar que quem acabou de operar está amamentando, né? Tem um bebezinho, como vai ser o pós-operatório dessa paciente, pequeno, né? Não dá, né? Então, o ideal seria quando ela parar de amamentar. Né, porque daí vai ter até tratar com o filho mais fácil, né? Mas 6 meses eu acho que é o mínimo. Vamos falar da abdominoplastia? Vamos. A gente está falando da lipoaspiração. A abdominoplastia é indicada para qual quantidade de pele que se consegue retirar? Porque as pessoas também não acham, quem tem uma quantidade muito grande, numa única cirurgia a gente consegue ficar com a barriga lisinha? A abdominoplastia é assim, pensa na lipo. O que a lipo não faz, a abdominoplastia faz. Ela vai tratar não a gordura, vai tratar o excesso de pele e a flacidez muscular, que geralmente vem ou da gravidez ou de emagrecimento muito grande, né? Hoje em dia tem muita cirurgia bariátrica, cirurgia de redução de estômago, então pacientes perdem 40 quilos, 50 quilos, né? Rápido, então sobra muita pele, essa pele não vai retrair totalmente. Então na abdominoplastia a gente faz uma incisão embaixo, aqui nessa parte, essa é a pele que sai. Precisa ser grande dependendo da quantidade de pele que se tem, né? Geralmente quando o paciente senta, faz uma dobra grande, quem tem excesso de pele. É nessa dobra, geralmente. Que tem que se retirar, né? Mas eu quero tirar fazer a mini abdominoplastia, tem que ter mini excesso de pele. Gente, se você tem um grande volume de pele, não dá para fazer a mini. Exatamente, a gente vai fazer sempre a menor cicatriz possível para tratar aquele excesso de pele. Agora, para as pessoas entenderem, se faz uma incisão como esta, depois se costura, amarra os músculos. Isso aqui, ó, faz essa incisão embaixo, se solta a pele até em cima, próximo das mamas, de escola, costura a musculatura de cima e embaixo, porque é muito comum na gravidez elas afastarem para caber o útero que está com a criança, né? Então a gente refaz isso, volta a juntar a musculatura e puxa a pele, daí a pele vai passar da cicatriz. Aí se retira.
Se abre aqui o umbigo e puxa a pele. Isso, porque o umbigo é um ponto fixo, então você tem que desinserir ele fica solto lá, é o mesmo umbigo, só que remodelado. Aí você puxa, o que passar da incisão, retira. Então depende quanto vai sair do excesso de pele que tem. A clássica, né, a abdominoplastia clássica, sai até essa região acima do umbigo. O que é bastante pele, É muita pele. Então fica esticado. Agora, se você tem gordura nessa região toda, a gordura prende e não vai dar um resultado muito adequado. Aí você associa a lipo. Faz a lipo-abdominoplastia, que é uma cirurgia que começa com a lipoaspiração. Quando você tira a gordura, o que vai acontecer com a pele? Sobrar muito mais. Sim, é verdade. Vai ficar mais flácida. Aí você puxa e já trata esse excesso de pele. Temos uma dúvida, deixa eu ver qual que é, da Jaqueline. Gostaria de saber se é verdade que quando se faz abdominoplastia, a mulher deixa de ter sensibilidade na barriga. Geralmente transitoriamente, como a cesárea. Né? Como uma faz uma cesárea, mama, né? Sempre. Você corta, você machuca nervos e algumas veinhas, né? Então, o nervo que dá a sensibilidade. Então, numa cesárea, você faz um corte menor e tem uma alteração de sensibilidade que geralmente é transitória, na abdominoplastia maior. Né? Então, aquela região abaixo do umbigo vai ficar sem sensibilidade, mas costuma voltar né? com o tempo. Tem muita gente que acha que é uma cirurgia que depois, pelo menos o que se dizia antigamente, a gente não pode ficar reta por uns dias, você tem que ficar assim curvada. Hoje isso é uma realidade ou não? Isso depende muito da quantidade de pele que tem e a tensão que ficou. Imagina, você puxa tudo, estica, se você esticar demais depois pode forçar demais os pontos, abrir alguns pontos. Então se orienta por um período de 14 dias mais ou menos, não forçar muito. Então não é porque tem que andar tão dobrada. A hora que está esticando e sente que está puxando, dá uma afrouxada. Né? Dá uma afrouxada para não forçar demais. A cicatriz ela demora para ganhar força. Ela assim, acabou, fez e já está forte. Ela demora para ganhar força, demora 1 mês e meio mais ou menos. Então 14 dias é quase nada. Mas não existe uma cirurgia sem cicatriz. E às vezes as pessoas acham que dá para se fazer um milagre de se retirar uma quantidade grande de pele e ficar sem nenhuma cicatriz. A cicatrização também difere de pessoa para pessoa, né? Difere. Agora o excesso de pele depende do excesso de pele que o paciente tem. Então a gente tem que tirar aquela pele cortando. O corte e a cicatriz. Então, quanto maior o excesso de pele, maior a cicatriz. A cirurgia que tem menor cicatriz é ali, porque se faz 3 a 5 milímetros, uma incisão só para caber a cânula. No caso da abdominoplastia, existem vários tipos. A mini, você disse, para quem tem uma quantidade pequena de pele. A mini abdominoplastia é uma cirurgia que faz uma incisão menor, um pouco maior que a cesárea, entre a abdominoplastia clássica e a cesárea, e faz um descolamento não até em cima, só até embaixo? Até embaixo do umbigo. E faz a sutura naquela parte muscular. Então, qual é o caso dessa paciente? Paciente geralmente bem magra, que teve uma gravidez que engordou pouco, engordou 6, 8 quilos. Então, fica com aquela flacidez abaixo do umbigo, um pouquinho excesso de pele e mais aquela barriguinha estufada bem abaixo. Né? Isso, bem localizada. Aqueles que têm uma flacidez maior, que vem a flacidez até em cima e já tem um excesso de pele maior, geralmente a abdominoplastia clássica, com ou sem lipo. Ou sem lipo. Vamos ver mais uma dúvida que chegou pra gente, da Sandra. Gostaria de saber se na cirurgia plástica de barriga, abdominoplastia, de pacientes que fazem cirurgia bariátrica, o corte tem que ser em forma de âncora, ou se depende da quantidade de pele a ser retirada. Em âncora? Tudo depende, né, Kátia? Tem uma forma em só, âncora né? É uma cicatriz que ela vem de cima embaixo e faz abdominoplastia. Então ela tem uma cicatriz vertical que passa pelo umbigo. Mas imagina a quantidade Por isso que parece uma âncora. Tem que ter, né? Exatamente, porque essa cirurgia, a abdominoplastia clássica, quando você puxa para baixo, você está tratando o excesso de pele nesse sentido, vertical, né? E não nesse sentido. E o corte horizontal, E o corte horizontal. Então você sempre trata o excesso de pele perpendicular à tração que você está fazendo. Então você tem um excesso de pele assim, você corta e puxa assim, né? Ao corte, não à tração. Agora, se você tem dos dois lados... Se você tem uma circunferencial, uma flacidez circunferencial, quando você puxa, ela vai continuar com uma flacidez nesse sentido. Então, em casos de cirurgia bariátrica que se perde 50 quilos, às vezes é necessário fazer em âncora, porque além de puxar assim, você tira assim. Agora, gente, lembrar que para quem fez uma redução muito grande, rápida de peso, como a cirurgia bariátrica, ou redução de estômago, tantas outras cirurgias, a necessidade de retirar a pele, até mesmo por uma higiene desse paciente, né? Quer dizer, não é só o fator estético, não, Muitos pacientes, Kátia, eles começam a emagrecer, perdem 30 quilos, 40 quilos, mas ainda tem peso a perder. E no meio do caminho tem uma dificuldade de se higienizar, limpar, ir ao banheiro. Então existe a dermolipectomia, que é a abdominoplastia higiênica. O que é isso? Você tira só o avental.
você não está visando, na primeira cirurgia, corrigir, tirar o máximo de pele. Aí você tira só o avental, costura de novo e permite que ele consiga continuar emagrecendo até chegar ao ponto que tenha estabilidade de peso, porque depois da cirurgia bariátrica deve se operar só depois de uns 6 meses com estabilidade de peso. Para ter certeza que a pessoa não vai mais emagrecendo. Não só que está emagrecendo, como está com os hábitos alimentares já, porque é uma mudança muito grande, né? O paciente que comia muito passa a não comer nada, tem que fazer acompanhamento psicológico, nutricional. Exatamente. A hora que ele chega numa estabilidade e fala assim, agora eu já estou comendo o que eu vou comer para sempre, já estou fazendo minha atividade física normal, quer dizer, cheguei a um patamar, né? Agora está na hora de pensar em operar. Enquanto está oscilando, é melhor não, né? É melhor não. Olha, é claro, gente, que quando a gente fala em cirurgia, toda cirurgia deve ser feita por um profissional competente, né? Então, se a gente fala em cirurgia plástica, quem vai poder fazer a sua cirurgia plástica? Um cirurgião plástico. E, de preferência, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Para você confirmar se esse médico que você está indo é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, pega o CRM dele, entra no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, coloca o CRM e o nome completo, você vai saber. É uma segurança pra gente, né? Precisa disso. Com certeza. Né? Se estuda 11 anos para se fazer um procedimento como esse, é diferente de quem estuda 5, 6 anos apenas. Não desmerecendo outros profissionais, mas quando a gente trata com um especialista e fala de vida e de morte, a gente não pode brincar. E uma coisa que deixa a gente às vezes chateado é falar assim, a lipo é perigosa. Aí você vai ver onde foi feito, lugar não adequado. Foi um dermatologista que fez. Então, assim, operando com um especialista em ambiente hospitalar, o risco é muito menor. É que nem falar, atravessar a rua tem risco? Atravessar a rua chovendo na marginal à noite agora na passarela menos, não, né? Então, é escolher assim, se você vai atravessar no meio da marginal ou pela passarela. Escolha o médico direitinho, né? Doutor André Colaneri, claro que volta mais vezes ao programa. Ele é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Você pode entrar em contato também. No CRM, para pegar o CRM, o site da sociedade, qual que é? cirurgiaplástica.org.br. cirurgiaplástica.org.br. Obrigada mais uma vez. Eu espero mais vezes, viu? Eu agradeço. Já